Tudo que ele faz na maquete da cidade dele acontece na cidade de verdade em tempo real. Ele encontrou uma maquete da cidade dele e descobriu que tudo que ele colocava nela aparecia em tamanho ainda maior na cidade de verdade. O que será que ele fez com esse poder? Assista até o final e me diga o que você faria. Vemos um programa de TV noticiando que a prefeita da cidade perdeu a vida em um acidente de carro. Ela deixou as pessoas de uma pequena cidade do interior com os corações partidos. Foi dessa prefeita que partiu a ideia que salvou as vidas dos habitantes. Ela foi contra uma obra que ligaria uma importante rua até uma rodovia. Se ela não tivesse sido contra isso, essa obra teria acontecido e as pessoas que passam na cidade nunca passariam. Os turistas acabariam indo direto para essa rodovia e a cidade acabaria perdendo todo o dinheiro que ganha com eles. Quem vai ficar no lugar dessa prefeita de agora em diante é o tesoureiro da prefeitura. Há muitos anos ele é a favor da construção dessa ligação entre a estrada e a rodovia. Segundo o noticiário, agora ao que tudo indica é que ele irá permitir a construção dessa ligação. Os resultados econômicos dessa obra são inimagináveis. Provavelmente todos os negócios da cidade irão falir. Vemos também o protagonista Jason, que sobreviveu ao acidente e era o esposo da prefeita. Um ano depois, vemos que o novo prefeito realmente permitiu a construção dessa ligação com a rodovia. A cidade agora praticamente se tornou uma cidade fantasma. Muitos moradores estão passando por dificuldades e até alguns deles resolveram se mudar para tentar arranjar empregos em outros lugares. Além de tudo, o prefeito ainda é dono de uma concessionária e do único banco da cidade. Quando ele aparece, temos uma ideia do porquê ele permitiu essa obra. Olha o carro novo de luxo dele. Vemos o homem andando pela cidade com sua esposa e acenando para alguns moradores. Um desses moradores é um jovem que está indo em direção à única igreja da cidade. Vemos algumas imagens do que tem no sótão dessa igreja. Aparentemente é um quarto e nele tem uma foto do dia do casamento de Jason com a antiga prefeita. De repente descobrimos que Jason está morando nesse quarto na igreja. O jovem que vimos agora há pouco bate na porta e em seguida entra. O nome dele é Emílio. O jovem é filho da dona da lanchonete da cidade. Ele veio trazer um lanche que Jason havia encomendado. Depois de pagar ao jovem, Jason pede para ver seus desenhos. Ele quer ser um artista no futuro. Seus desenhos são impressionantes e Jason fica mais animado ao ver os desenhos que ele fez do novo prefeito. O jovem não gosta nem um pouco desse homem. Jason também não gosta dele nem um pouco. Depois de ser muito elogiado, Emílio pergunta a Jason por que ele vive trancado naquele quarto. Jason então diz que ele costumava ter uma casa com sua esposa em outra rua ali na cidade. Porém, depois que ela partiu, ele não teve coragem de voltar mais lá. A pastora Nick então deixou que ele morasse nesse quarto na igreja. Tudo que ele tinha que fazer em troca era trabalhar e tomar conta da igreja. Além do mais, segundo Jason, a mulher disse que ali ele estaria mais próximo de Deus. O homem então se despede de Emílio e diz que vai passar na lanchonete mais tarde. Antes de sair, Emílio pergunta se Jason realmente se sente mais próximo de Deus. O homem para pensar, observa as fotos de sua esposa e as matérias no jornal do dia em que ela perdeu a vida, porém não diz nada. Na cena seguinte, o vemos tomando conta de algumas rosas na igreja. A pastora chega e ele imediatamente elogia o esmalte dela. Em seguida, o homem pergunta se ele pode jogar fora algumas daquelas coisas que estavam empilhadas lá no quarto dele. A pastora diz que elas já estavam ali antes dela chegar, então ele pode fazer o que quiser com elas. A pastora então diz que todos sentem falta da esposa dele. Jason diz que se ela estivesse viva, a cidade nunca ficaria tão ruim quanto está agora. A pastora então diz que ela era uma boa mulher e uma boa prefeita. Porém, Jason tem que seguir em frente. Depois disso, o homem vai fazer as mudanças que queria fazer no quarto. Ele começa a remover diversas coisas que estavam empilhadas no canto embaixo da janela. Assim que ele retira algumas das coisas, ele percebe algo diferente. O homem olha de perto e em seguida o vemos montando o que ele acabou de achar. Se tratava de uma grande maquete da cidade. O homem fica impressionado, pois todos os detalhes são exatamente iguais aos da cidade de verdade. Tem um balanço em uma árvore, o carro do prefeito e até mesmo os buracos e rachaduras do asfalto são iguais. Enquanto vasculhava a maquete, Jason encontrou um mecanismo estranho. Ele ativou esse mecanismo e percebemos que a maquete
começou a acender. Parece que ela está viva. O homem está impressionado e começa a observar tudo o que tem na maquete. De repente, ao olhar para a mini igreja na maquete, ele percebe que tem alguém no quarto onde ele está. O homem acha que pode ser ele mesmo, porém ele não acredita. O homem então pega um borrifador para tentar limpar um pouco o vidro da igreja na maquete e enxergar melhor. Porém, assim que ele borrifa a janela da igreja na maquete, uma chuva cai sobre a janela da igreja de verdade onde ele está. O homem não acredita no que acabou de ver e decide testar mais uma vez. Ele então borrifa diversas vezes contra a igreja da maquete e percebe que do lado de fora uma chuva começou. Parece até um milagre. Um homem que sempre teve o desejo de fazer grandes mudanças na cidade onde vive, agora tem essa oportunidade dada a ele por alguma coisa que não tem explicação. No dia seguinte, enquanto tomava café da manhã na lanchonete, Jason ouvia os moradores conversando sobre a chuva que aconteceu no dia anterior. Todos estão impressionados porque a chuva aconteceu de repente e também parou do nada. Segundo um deles, parecia até um milagre, uma coisa vinda direto da Bíblia. A dona do estabelecimento está surpresa com a presença de Jason ali, pois ele nunca sai da igreja. A mulher então comenta que os dias têm sido sempre de pouco movimento. Segundo ela, a ligação com a rodovia realmente acabou com os comércios da cidade. Depois disso, a mulher vai conversar com seu filho Emílio. Ela fala para que ele não se esqueça que semana que vem eles irão pintar a frente da lanchonete. Ao ouvir isso, Jason anota em seu caderno junto com outras coisas que ele planeja fazer com a maquete. À noite então, vemos o homem invadindo o escritório da pastora na igreja e pegando o esmalte de unha dela. No dia seguinte, vemos Emílio em choque. Sua mãe corre para ver o que aconteceu e percebe que a fachada da lanchonete está completamente nova e pintada. Outros moradores ao redor também estão em choque com o ocorrido. Ninguém sabe o que aconteceu, pois não foi Emílio que pintou a fachada da lanchonete. De repente, Jason chega no local. A dona do estabelecimento está preocupada, pois o dono do prédio é o prefeito da cidade. Ele pode não gostar dessas novas cores que usaram para pintar o prédio. Jason então diz que essas cores ajudaram a renovar a aparência do local. A dona do estabelecimento concorda e depois para de se preocupar com o prefeito. Jason fica muito feliz com isso. Acontece que foi ele quem pintou o estabelecimento através da maquete utilizando o esmalte de unha da pastora. Enquanto andava pela cidade feliz com seus novos poderes e com todas as coisas boas que ele poderia fazer por todos os moradores, Jason escuta de dois idosos que eles têm colocado sugestões em uma caixa para que o prefeito possa lê-las e consertar as coisas da cidade. Entretanto, eles estão irritados, pois o prefeito nunca lê as sugestões e não faz nada que deveria fazer. Jason então pega essa caixa inteira e a leva para casa. Ao chegar lá, ele abre e lê todas as cartas e reclamações do povo. A partir delas, o homem começa a consertar tudo o que existe de errado na cidade através da maquete. Ele tapa os buracos no asfalto, remove o lixo das calçadas, retira uma árvore que haviam reclamado que estava ocupando espaço, pinta algumas casas, limpa algumas ruas e ainda tem tempo de alimentar um cachorro que estava perdido na rua. O homem pega um osso de galinha que sobrou do jantar e coloca no meio da maquete. Na vida real, o cachorro recebe um osso gigantesco. No dia seguinte, Jason fica muito feliz com o que vê na cidade. As pessoas estão felizes e muitas delas desistiram de se mudar da cidade. Elas agora têm esperança de que as coisas vão mudar. Ao chegar na lanchonete, Jason testemunha o prefeito reclamando com a dona da lanchonete sobre a pintura no prédio. A mulher diz que não sabe quem pintou, porém o homem não quer acreditar. Ele acredita que o filho dela foi o responsável pela pintura. Ao sair, o homem bate de frente com Jason, que lhe pergunta se está tudo bem. O homem diz que sim, e ao cumprimentar Jason, ele não consegue se lembrar do nome dele. O homem nem ao menos se lembra do marido da antiga prefeita. Ele só pensa em si mesmo. Depois disso, ao passar no mercadinho da cidade, Jason escuta o dono que está muito feliz da vida. A árvore que ele havia retirado do chão era uma árvore que incomodava o dono do mercado há anos. Porém, o prefeito sempre dizia que seria caro demais retirar aquela árvore dali. O homem não sabe quem foi o responsável por esse milagre. Porém, uma coisa é certa. Ele que estava pensando em se mudar da cidade agora já não quer mais ir embora. Jason fica muito feliz ao ouvir isso. Ele diz pro dono do mercadinho que as coisas agora finalmente estão melhorando e que talvez a
cidade agora tenha algum tipo de anjo da guarda. O dono do mercadinho então diz que esse anjo da guarda é o prefeito. Ao ouvir isso, Jason fica irritado. O dono do mercadinho acha que o prefeito está tentando agradar a todos, pois é ano de reeleição. Porém, segundo Jason, ele não vai se reeleger, pois ele nunca foi eleito. Ele apenas tomou o lugar da esposa de Jason, que perdeu a vida. O homem então sai enfurecido de dentro do mercadinho. Ele então volta para seu quarto e começa a pensar no que sua esposa faria para ajudar a cidade. Ele então se lembra de que por causa da obra do prefeito ligando a estrada com a rodovia, a cidade se transformou em uma coisa completamente diferente. A partir daí, ele também percebe que por causa disso, os turistas não sabem mais que a cidade existe, já que eles não passam mais em frente a ela. O homem então tem uma brilhante ideia. Ele começa a construir alguma coisa, e depois percebemos que se trata de uma placa chamando os turistas para conhecer a cidade. Ele então coloca essa placa na maquete. No dia seguinte, vemos essa gigantesca placa toda cheia de lâmpadas na cidade. As pessoas conseguem ver essa placa de lá da rodovia. Por causa disso, elas estão vindo conhecer a cidade. O dono do posto de gasolina agora tem que comprar novas bombas de combustível, pois não está mais dando vazão. Ele nunca viu tantas pessoas na cidade. A lanchonete também está lotada de novos clientes. A noite chega e a placa se ilumina. Por causa disso, nem mesmo durante a noite a cidade fica vazia. Jason observa tudo cheio de orgulho. No domingo, até a igreja voltou a ficar lotada. O prefeito também apareceu para a celebração. Vários moradores vêm cumprimentá-lo. Jason, assistindo a isso, não fica nem um pouco feliz. Emílio diz que todos acham que é ele quem está ajudando a cidade. O povo está o chamando de o ajudante. O prefeito está feliz, pois as pessoas estão sorrindo de verdade para ele. A pastora começa a celebração dizendo que está feliz por tantas pessoas dentro de sua igreja. Ela menciona que todos estão unidos ali por causa de alguns milagres que vêm acontecendo na cidade. Esses milagres deram nova vida à cidade, e a pastora comenta que as pessoas estão dizendo que existe um ajudante ajudando a cidade. Nesse momento, alguns homens dizem que esse ajudante é o prefeito. A esposa dele pergunta se foi realmente ele quem fez todas aquelas coisas. Entretanto, o prefeito discretamente diz que não. A pastora então elogia muito essa pessoa responsável por consertar todos os problemas da cidade. Ouvindo essas palavras e vendo todas as pessoas ficando felizes com a presença do prefeito, Jason fica completamente irritado. Enquanto andava pela cidade, Jason encontrou uma pedra. Com essa pedra em mãos, ele olhou para o carro do prefeito e teve uma ideia. À noite, ele olhou para a maquete e decidiu fazer. Ele jogou aquela pedra no carro do prefeito. Na vida real, essa pedra se transformou em um asteroide que atingiu em cheio o carro do prefeito. O homem fica desesperado ao ver o ocorrido e Jason fica todo feliz vendo o que aconteceu. O prefeito então vê Emílio rindo na rua e vai até ele. Quando pega o caderno de desenhos do jovem, o prefeito vê que tem seu carro todo destruído desenhado ali. O prefeito então se irrita mais ainda, dizendo que Emílio só quer tirar onda com a cara dele. A mãe do jovem aparece para defender seu filho e diz que não vai permitir que o prefeito fique falando essas coisas ruins a respeito dele no meio de todo mundo. Se aproveitando da situação, o prefeito diz que na verdade não era culpa de Emílio. Ele então começa a dizer que isso é um sinal de que todos precisam ir adiante. Eles precisam esquecer do passado e se focar no futuro, com a ajuda do ajudante. As pessoas começam a aplaudir e Jason fica irritado mais uma vez. Durante a noite, enquanto o prefeito ia até seu carro, Jason observava da janela da igreja. Ele então teve uma ideia terrível. O homem pegou sua aranha de estimação e colocou na maquete. Na vida real, o prefeito que estava andando pelas ruas acabou batendo de frente com uma aranha gigantesca. Desesperado, o homem caiu no chão e começou a gritar. Assim que a aranha estava prestes a tirar a vida dele, Jason a puxou de volta para sua casa. O prefeito ficou sem entender nada do que estava acontecendo. Enquanto isso, Emílio observava tudo pela janela de seu quarto. Ele tem um pôster do Chaves em uma das paredes. No dia seguinte, vemos o prefeito conversando com a pastora. Ele diz que tem certeza de que alguém está tentando pregar uma peça nele. Durante a conversa, o homem percebe que Emílio estava pintando uma grande aranha em um muro na cidade. O homem então se irrita com o jovem, dizendo que ele viu a aranha na noite anterior. Sua mãe mais uma vez vem defendê-lo,
dizendo que se o prefeito tem algo para dizer, que diga a ela. Mais tarde, Jason estava em seu quarto quando recebe a visita da pastora. Ele abre a porta só um pouco para que a mulher não veja a maquete. A mulher queria saber como ele estava, pois nos últimos dias ele tem parecido um pouco estranho. Ele simplesmente diz que tem andado muito ocupado. A mulher então diz que ele tem que se animar, pois as coisas estão melhorando na cidade. Jason rapidamente diz que as coisas estão melhorando por causa do ajudante, que obviamente não é o prefeito, pois o prefeito é um homem egoísta que não pensa em ninguém. A pastora, entretanto, diz que todas as pessoas têm o direito de se arrepender. Depois que a mulher vai embora, Jason tem uma outra ideia. Ele quer parar de assustar o prefeito e quer melhorar ainda mais a cidade. O homem então constrói uma placa ainda maior com muito mais luzes. Ele planeja que essa placa atraia mais turistas ainda para a cidade. Depois de colocar a placa na maquete, ele vai dormir. Enquanto o homem dorme, entretanto, algo terrível acontece. Essa placa tinha muitas luzes e elas acabaram sobrecarregando o sistema elétrico da cidade. Todos ficaram sem energia elétrica. Uma reunião de emergência então acontece na igreja. Todos estão preocupados, exigindo uma resposta do prefeito. O homem diz que entrou em contato com a companhia elétrica e descobriu que o motivo da falta de energia era a nova placa que tinha luzes demais e acabou sobrecarregando o circuito. As pessoas querem saber quanto tempo vai demorar para consertar esse problema, e o prefeito diz que talvez demorem semanas. As pessoas então pedem para que ele conserte, já que ele é o ajudante. Nesse momento, entretanto, o prefeito tem a cara de pau de dizer que ele tecnicamente nunca disse que era o ajudante. Todos então ficam com mais raiva ainda e partem para cima dele para descer o cacete nele. Sem outra escolha, o homem tem que fugir da igreja. Lá fora, todos continuam o perseguindo e exigindo respostas. O homem então encontra Emílio desenhando o que acabou de acontecer. O prefeito então tenta colocar a culpa no jovem, dizendo que ele está fazendo algum tipo de bruxaria e que isso que destruiu o sistema elétrico da cidade. O povo, entretanto, não cai nessa e diz que ele é quem tem que consertar, pois isso é culpa dele. Antes que eles possam tocar no prefeito, Jason se intromete. Ele diz que, na verdade, todas as coisas que estavam sendo feitas na cidade foram obra dele. Essa falta de energia, inclusive, também era de sua responsabilidade. O homem, entretanto, diz que ele não queria fazer isso, só que às vezes coisas ruins acontecem quando você tenta fazer a coisa certa. Todos perguntam como Jason fez essas coisas e pedem para que ele mostre. O homem então pede alguns fósforos emprestados. Ele vai até seu quarto, faz uma fogueira com esses fósforos no meio da maquete e todos que estão na rua na cidade presenciam uma grande fogueira. Se sentindo culpado e achando que traiu a confiança de sua finada esposa, Jason retira a sua aliança e a coloca em cima de um móvel. Enquanto isso, o prefeito junto de um policial vão até a igreja. Eles invadem o quarto de Jason e o prefeito rapidamente observa a maquete. Jason então diz que irá consertar as luzes, porém o prefeito o interrompe. O homem diz que com essa maquete eles poderiam fazer algo muito melhor. Ele quer transformar a cidade em uma nova Las Vegas. Jason, entretanto, diz que não vai deixar que o homem faça isso. O prefeito então diz que não precisa de permissão e manda que o guarda o prenda. Jason então se desespera e começa um embate corpo a corpo contra o guarda. Durante esse embate, eles acabam batendo contra a maquete, que é completamente destruída. Vemos que carros e casas estão viradas. Na cidade de verdade, parece que aconteceu um terremoto. Os danos são tão grandes que todos acham que nunca conseguirão consertar tudo. A pastora diz que quando as pessoas se unem, tudo pode ser consertado. A dona da lanchonete se pergunta como eles vão pagar por todos esses consertos. Jason diz que talvez ele saiba como pagar por eles. Acontece que durante o embate, a aliança de ouro dele, que estava em cima do móvel, acabou caindo na maquete. Agora, na cidade, existe uma aliança gigante feita de ouro puro. Com ela, eles facilmente conseguirão reconstruir a cidade inteira e mudar a vida de todos. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de assistir a outros como esse aqui no canal. Obrigado por assistir, até o próximo!